Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós celebramos Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então peçamos a intercessão de Santo Inácio de Antioquia para que possamos ouvir sempre a palavra de Deus e também nos colocar à disposição dessa mesma palavra para sermos anunciadores da Boa Nova. Peçam contas do sangue de todos os profetas, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Esta é a centralidade do Evangelho que vamos escutar, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo de 47 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestre da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos, escutaram bem a palavra de Deus, bem forte, né? A palavra que nós escutamos agora nos traz uma mensagem profunda dessa rejeição a Jesus. Desde quando o mundo é mundo, sempre houve inimizade entre os seres humanos. Sempre houve isso, desde lá, né? Desde Caim e Abel, nós ouvimos agora, né, o próprio Jesus Cristo afirmando isso. O sangue derramado de Abel até de Zacarias. E é claro, do nosso Senhor também, que depois, na sequência, nós já percebemos aqui as ciladas, as tramóias que começaram a ocorrer para matar o nosso Senhor. E assim a gente vai compreendendo um pouco dessa questão. Por que existe isso? Por que existe rivalidade entre as pessoas? Por que nós não aceitamos uns aos outros? Porque foi implantado dentro do nosso coração o egoísmo, que é o grande pecado que nós carregamos, o pecado do orgulho, o pecado de querer ser melhor do que o outro, de querer ser melhor do que até o próprio Deus, porque foi isso que causou a divisão entre as pessoas e também desde o paraíso, né? Que nós sabemos, a serpente que induz o ser humano a querer ser igual a Deus. E aí perde essa harmonia. Então, por isso que nós percebemos isso. E aqui também, né, dentro dessa prioridade, nós acabamos então de perceber como que Jesus foi perseguido. Olha só, depois lá no finalzinho, né, o próprio Jesus Cristo dizendo, né, vós mesmos entrastes e impedistes os que queriam entrar. Ai de vós, mestre da lei. Jesus começa a enfrentar os mestres da lei, porque eles estavam impedindo as pessoas de entrarem nesse contato com o próprio Deus. E aí, quando Jesus sai daquela realidade, eles começaram a criticar, a falar mal do nosso Senhor, a tratá-lo mal e a armar ciladas para pegá-lo em qualquer palavra que saísse da sua boca. Quantas e quantas vezes nós percebemos isso, né? Quantas e quantas vezes nós percebemos que Jesus sempre foi maltratado, sempre foi rejeitados por aqueles que se diziam, né, entre aspas, os sabedores, os sábios de tudo, os donos do mundo. Então, por isso que o mundo não quer realmente viver a graça de Deus, não quer viver a graça desse amor que Deus tem por todos nós. Então, meus irmãos, que nós façamos
da nossa vida uma extensão do amor de Deus, para que nós possamos abrir o nosso coração e deixar com que o Senhor Jesus realmente faça parte de nós, da nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.